Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre o diabetes mellitus. É um assunto bem importante da gente ter conhecimento, né? Cai bastante em provas de faculdade, de concurso, enfim. E se vocês quiserem dar uma olhada mais detalhada nesse assunto, alguns pontos específicos vocês podem encontrar lá no caderno de atenção básica número 36 no site lá do Ministério da Saúde. Esse caderno, então, vocês fazem o download e conseguem acessar ele completo, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida vocês podem acessar lá ou comentar alguma coisa aí que a gente pode ir se ajudando, certo? Vamos lá, então. Vamos iniciar o nosso vídeo, então, falando um pouquinho sobre o conceito de diabetes. É muito importante a gente já ter na mente o conceito das patologias que normalmente mais caem em provas, né, de enfermagem, enfim, na área da saúde, principalmente por essas doenças, diabetes, hipertensão, doenças crônicas, né, serem de alta incidência na nossa população atual. Então, é muito comum que se cobre os conceitos dessas doenças nas provas, e é importante vocês saberem, justamente, para poder eliminar, né, aquelas opções lá na hora da prova que são absurdas, que tem palavras que não fazem nenhum sentido, enfim, assim vocês conseguem já eliminando algumas opções, né? E tem mais chance de acertar na prova, tendo já um conhecimento prévio sobre o assunto, tá? Qual que é o conceito, então, de diabetes? É um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. Já vi pergunta de prova cobrando sobre quais distúrbios, né, que havia no metabolismo do diabetes, tá? Então, são os três, os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Não são só apenas carboidratos. Muitas vezes a gente acha que por ser diabetes é só carboidrato, mas na verdade não é, tá? São os três, carboidratos, proteínas e lipídios. Bom ter em mente isso daí. Quais que são os fatores de risco para o diabetes? O sobrepeso é um fator de risco para o diabetes. Hoje a gente sabe, a gente tem lá no caderno de obesidade que um IMC maior que 25 kg por metro quadrado já é um IMC que indica um sobrepeso, tá? Então, sabendo se esse IMC, esse valor base, tu já vai conseguir ter uma ideia se o paciente tá com sobrepeso ou não, e consequentemente, tu já sabe se ele tem um fator de risco pro diabetes também, tá? O sedentarismo, né? Não praticar atividade física, pacientes que não têm o costume de atividade física, que são muito sedentários, também a tendência deles terem diabetes é maior, justamente por esses fatores de risco estarem presentes. Antecedentes familiares de doenças cardiovasculares, pai ou mãe com diabetes mellitus, diabetes gestacional, né? Quando a mulher engravida, ela desenvolve por aquele período da gestação o diabetes, e isso pode favorecer no futuro ela desenvolver o diabetes mellitus em si. Ou também os recém-nascidos, né? Os bebezões que nascem com mais de 4 quilos, tá? Ovários policísticos, a gente sabe hoje em dia que as mulheres que têm ovários policísticos, normalmente elas têm uma tendência maior a desenvolver o diabetes tipo 2, porque por trás do ovário policístico a gente pode ter uma resistência à insulina, então essa mulher pode estar mais favorável a desenvolver o diabetes, sempre importante atentar a essa questão. Dislipidemias, obesidade severa e exame prévio de hemoglobina glicada maior ou igual que 5,7%. Qual que é o valor ideal de hemoglobina glicada? Para um paciente adulto, a gente quer encontrar um valor ali até no máximo 5,6%, tá? Então, se a gente já encontra um valor acima disso, já tem que ficar de olho, porque esse paciente pode ter aí um fator de risco maior pro diabetes, tá? Falando um pouquinho, então, sobre os tipos de diabetes, vamos iniciar pelo diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 atinge mais crianças e adolescentes numa faixa etária de 10 a 14 anos que não tem um histórico de IMC alterado, de sobrepeso, de obesidade, tá? As complicações mais comuns do diabetes tipo 1 são a cetoacidose e a hiperglicemia grave. O que acontece? Na cetoacidose, a gente tem um paciente com uma glicose circulante muito alta e o corpo não está conseguindo usar essa glicose, né? As células não estão conseguindo usar essa glicose. Então, essa glicose fica circulante e as células continuam sem energia. Numa medida de sobrevivência, digamos assim, o corpo começa a usar a gordura, né? A reserva. Só que para usar a gordura, ele começa a produzir cetonas. E na cetoacidose, o corpo tem que quebrar, né? Digamos assim, tanta gordura que ele começa a produzir muita cetona. E a cetona, em quantidade muito alta, ela é tóxica para o corpo. Por isso que a gente chama de cetoacidose, tá? E a hiperglicemia grave nada mais é do que a glicose muito alta, extremamente alta ali, circulante, justamente porque a glicose não consegue entrar nas células, tá? Tu tem a glicose ali, mas ela não consegue, não tem a chavezinha, que é a insulina, pra conseguir entrar dentro da célula e gerar energia, certo? O termo tipo 1 se refere então ao processo de células beta destruídas, levando ao estágio de deficiência
absoluta de insulina. É muito importante vocês lembrarem desse conceito, tá? Deficiência absoluta de insulina, porque no diabetes tipo 1 a gente não tem uma deficiência parcial. O paciente não produz nada de insulina, então obrigatoriamente tu vai ter que fazer a administração, esse paciente vai ter que administrar a insulina diariamente para não sofrer de cetoacidose. Então, nas provas, às vezes eles cobram se o diabetes tipo 1 é uma deficiência parcial ou total da insulina, e é uma deficiência total, tá? Sempre lembrem dessas palavrinhas, deficiência total de insulina. O diabetes tipo 2, ele tem uma incidência maior em adultos com excesso de peso ou um histórico de pai, mãe, familiar, né? Que também já tenha o diabetes tipo 2. Ele tem um início mais insidioso e sintomas mais brandos. Inclusive, é muito comum a gente ver o paciente procurando a atenção básica por complicações do diabetes e não por sintomas do diabetes em si. Justamente por ele ter sintomas mais brandos. Então, o paciente não identifica facilmente que está desenvolvendo a doença. O termo tipo 2 se refere, então, a uma deficiência relativa de insulina, isto é, a gente tem um estado de resistência à ação da insulina associado a um defeito na sua secreção. Então, a gente não vai ter um estado de deficiência absoluta de insulina, como no diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, a gente tem um estado de resistência. Então, a palavrinha que vocês têm que gravar sobre diabetes tipo 2 é resistência à insulina, tá? Resistência à ação da insulina associado a um defeito na sua secreção. Usa-se, então, a insulina para controle de quadro de paciente diabético tipo 2, para se evitar, né, que essa glicose fique muito alta circulante, causando lesão em vasos, enfim, e não para a gente evitar a cetoacidose. A cetoacidose a gente relaciona primeiramente com o diabetes tipo 1. Na diabetes tipo 2, a gente tem que evitar a hiperglicemia desse paciente, tá? Certo? Outro tipo de diabetes é o gestacional. Eu não vou me aprofundar muito no assunto, né, porque a gente tem muito para falar sobre diabetes gestacional, mas isso já é um assunto mais para um vídeo sobre a atenção ali ao pré-natal, enfim, da gestante. Mas eu trouxe alguns conceitos básicos para vocês terem uma noção já sobre esse assunto, tá? É um estado de hiperglicemia, então, menos severo que no tipo 1, no tipo 2. Ele é detectado pela primeira vez na gravidez. Então, para ser diabetes gestacional, a gestante não pode ter tido diabetes antes. Tipo, ela não pode ter diabetes tipo 2 e depois vir a gestacional, tá? É um diabetes específico na gestação, justamente por ele ser detectado somente na gestação, tá? Preferencialmente na primeira consulta do pré-natal. Geralmente, ele se resolve no período de pós-parto, então a mulher ganha o bebê, entra no puerpério e esse diabetes se resolve por si só, mas também é comum retornar anos depois, tá? Então, a mulher que desenvolve diabetes gestacional, ela já tem um fator de risco para futuramente desenvolver o diabetes tipo 2. O critério diagnóstico, né, para o diabetes gestacional é o mesmo que do diabetes mellitus tipo 2 para um adulto comum, e deve ser detectado inicialmente, então, na primeira consulta do pré-natal. Para o diagnóstico, então, do diabetes, a gente vai avaliar os sinais e sintomas desse paciente e também tem-se, hoje em dia, testes, né? Vários testes que a gente pode fazer para chegar no diagnóstico final de diabetes, tá? É muito comum o paciente apresentar os que a gente chama de 4 P's do diabetes, que é a poliúria, aumento no volume de urina, polidipsia, aumento da sensação de sede, polifagia, aumento da fome e perda inexplicada de peso, tá? Também pode acontecer do paciente ter visão turva, prurido, fadiga, entre outros sintomas, mas esses sintomas costumam ser mais intensos no diabetes tipo 1, tá? Podendo acabar até em cetoacidose e desidratação. No diabetes tipo 2, frequentemente a suspeita acontece por causa de uma complicação como proteinúria, retinopatia, doença arteriosclerótica, como eu comentei com vocês. No diabetes tipo 2, normalmente o paciente vai procurar a atenção primária ou um médico, enfim, particular, justamente por causa de uma complicação do diabetes. Ele não vai procurar porque ele está suspeitando de diabetes. Normalmente ele procura atenção, ajuda, quando ele já tá com uma complicação por causa desse diabetes, tá? Alguns exames que auxiliam, então, no diagnóstico do DM. O teste da fita, onde a gente vai ter o valor de referência maior ou igual a 200 mg por decilitro, mais sintomas de hiperglicemia, para se ter um diagnóstico. A glicemia em jejum, onde a gente tem valores de maior ou igual a 126 mg por decilitro, para se ter o diagnóstico de diabetes. O TTG 75 gramas, que é quando o paciente vai ingerir glicose, né? 75 gramas de glicose. Normalmente é aquele teste que a gente faz quando a paciente é gestante, quem já teve filhos, enfim, com certeza já teve que fazer esse exame.
tá? O valor que a gente tem para referência desse TTG, 75 gramas, é maior ou igual a 200. E a hemoglobina glicada. Quando o paciente tem uma hemoglobina glicada maior que 6,5%, isso já auxilia para diagnóstico de diabetes também, tá? Lembrando que o valor de referência da hemoglobina glicada é até 5,6%. Então, se a hemoglobina glicada desse paciente já está 6,5%, quer dizer que já fazem meses que esse paciente já vem com essa glicose alterada, com essa hiperglicemia constante, tá? Justamente porque a hemoglobina glicada consegue, né, ver essa glicose, essa curva da glicose de meses. Cerca de 2 a 3 meses de memória esse exame vai indicar, certo? Falando um pouquinho, então, agora sobre o tratamento do diabetes. O que acontece, né? A gente tem o tratamento não farmacológico e o farmacológico. No tratamento não farmacológico, a gente tem o controle de peso daquele paciente que tá com o IMC alterado, tá alto o IMC dele, o abandono do tabagismo, hábitos saudáveis, uma alimentação, né, fugindo de alimentos condimentados, procurando buscar cada vez mais alimentos saudáveis in natura, uma prática regular de atividade física e moderação no consumo do álcool. Isso se enquadra, então, no tratamento não farmacológico para o diabetes. Quando se trata do tratamento farmacológico, a gente tem, então, o uso dos antidiabéticos orais e da insulina. No diabetes tipo 1, o paciente faz uso da insulina, apenas, tá? 3 a 4 doses diárias, divididas em insulina basal e prandial. Isso para o diabético tipo 1. No diabetes tipo 2, o paciente faz uso de antidiabéticos orais e, né, pode estar associado ainda a esses antidiabéticos orais 1 ou 2 doses diárias de insulina basal, tá? Então, o paciente que não consegue resolver o problema da hiperglicemia com o antidiabético oral, normalmente vai acabar associando também a insulina, tá? Isso no diabetes tipo 2. Agora a gente vai falar um pouco melhor no próximo slide sobre a linha farmacológica, quais são as primeiras opções, as segundas e o que a gente leva como terceira linha farmacológica também, tá? Então, como é que a gente seguia, né, pro tratamento farmacológico desse paciente diabético? Se em 3 meses o paciente não alcançar as medidas ideais de glicose apenas com as medidas não farmacológicas, aí inicia-se então com a metformina via oral. O que acontece? Se o paciente não conseguiu baixar aquele valor da glicose, mudando os hábitos de vida, praticando atividade física, diminuindo o tabagismo, o consumo de álcool, aí a gente não tem muito o que fazer, tem que iniciar então com a medicação. No caso, a primeira escolha é sempre a metformina. A não ser, a gente tem um parênteses aqui, né, quando o paciente tem insuficiência renal. A metformina ela não é indicada para pacientes com insuficiência renal, certo? A segunda linha farmacológica é o seguinte: se em 3 a 6 meses com metformina as metas não forem alcançadas, associa-se então uma sulfanilureia. O que acontece? Primeiro, a gente tenta as mudanças de vida, do estilo de vida do paciente. Se com as mudanças não surge um efeito esperado, a gente inicia com a metformina. Se com a metformina, depois de 3 a 6 meses usando a metformina de forma regular, certinha ali, fazendo o tratamento certo, o paciente continua com aquela glicose alterada, aí a gente vai fazer uma associação com mais uma classe de medicação, que são as sulfanilureias. Normalmente é usado o glibenclamida e ou, né, a glicazida. As sulfanilureias, elas são contraindicadas em pacientes com insuficiência renal ou hepática, com exceção da glicazida, que pode ser utilizada, então, quando a perda renal do paciente for leve. Então, relembrando, inicia-se com a metformina, se não resolve, de 3 a 6 meses, se associa, então, a metformina ou com a glibenclamida ou com a glicazida. E, por fim, a gente tem a terceira linha farmacológica, que a gente vai fazer uso, então, quando o paciente continua com aqueles valores altos de glicose circulante. Então, a gente vai ter uma opção de fazer mais uma associação daquelas medicações que eu falei antes pra vocês com a insulina, tá? A gente tem disponível no mercado hoje vários tipos de insulina, e as que são disponíveis no SUS, já que a gente tá falando aqui de atenção primária, são a de ação intermediária, também conhecida como NPH, e a de ação rápida, também conhecida como regular, tá? Essas duas são disponíveis na UBS para os pacientes fazerem uso. A via de administração usual das insulinas é a subcutânea, né? Onde a absorção vai ocorrer de forma mais rápida no abdômen, nos braços de forma intermediária e nas coxas e nádegas de forma lenta. Lembrando que é sempre interessante fazer a questão do rodízio para o paciente, né? Ensinar ele a fazer o rodízio e quando se aplica fazer esse rodízio, para que não aconteça, né, muitos hematomas de fazer insulina muitas vezes no mesmo local ali, tá? Lembrando que a insulina regular, ela também é de via subcutânea, mas em algumas situações de emergência, ela pode ser feita endovenosa ou até mesmo intramuscular, tá? Mas isso apenas para situações de emergência com a insulina regular, certo?
Em quais situações, então, que a gente usa a insulina NPH? Normalmente, a gente usa essa insulina pra gente fazer uma manutenção do controle glicêmico basal do paciente, né? Então, é muito importante esse paciente fazer a medição da glicose antes de aplicar a insulina, assim como o paciente que faz uso da insulina de ação rápida, a regular, também fazer a verificação dessa glicose antes de aplicar a insulina. Então, assim, o paciente faz uso de 3 insulinas diárias, ele vai ter que verificar essa glicose pelo menos 3 vezes naquele dia, tá? O ideal é que ele verifique sempre antes de fazer a insulina, para não acabar fazendo uma hipoglicemia. A insulina regular, ela pode ser usada, né, numa situação de emergência, como a cetoacidose, ou num trabalho de parto, enfim, que a paciente está com uma glicose muito alta. E também pode ser usada no dia a dia, né, associada a outros tipos de insulina ou em bolos antes das refeições também. Lembrando que o início dela é bem mais rápido, é de 30 a 60 minutos, ela faz um pico de 2 a 3 horas e a duração é de 8 a 10 horas, certo? Já a insulina NPH tem um início de 2 a 4 horas, um pico de 4 a 10 e uma duração de 12 a 18 horas. Por isso que a NPH é utilizada como uma manutenção, né? Porque ela vai fazendo o efeito ao longo do dia, digamos assim. E a regular já é mais usada em bolos, como foi falado, ou para emergências. Quais que são as complicações mais comuns, então, do diabetes mellitus? A gente tem a cetoacidose, a hipoglicemia e a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica como as principais complicações do diabetes hoje, tá? O que é a cetoacidose? A cetoacidose, como eu comentei com vocês, é uma emergência que ela pode ser desencadeada por uma infecção, por um tratamento inadequado, por medicações hiperglicêmicas que o paciente está tomando e não sabe que levam glicose, um AVC, um infarto agudo do miocárdio, trauma, todas essas questões que causam uma instabilidade hemodinâmica no paciente podem desencadear uma cetoacidose do paciente diabético. Quais são os sintomas, então? Polidipsia, poliúria, hiperventilação, hálito cetônico e alteração de estado mental. Lembrando, né, que o paciente que tá em cetoacidose, ele tá com uma emergência aí e a gente precisa tratar esse paciente o quanto antes, né, e prover um atendimento especializado também para esse paciente, certo? Já na hipoglicemia, a gente tem uma glicose muito baixa circulante, né, insuficiente. A gente caracteriza, então, hipoglicemia quando a glicose está com nível abaixo de 70 mg por decilitro. O paciente vai ter sudorese, palpitação, tremores, cefaleia, fraqueza, tontura, pode ter confusão mental, sentir fome. Isso tudo são sintomas de hipoglicemia. O tratamento é feito, então, com dose de carboidrato simples, 10 a 20 gramas, repetindo se necessário em 15 minutos, tá? Lembrando que depois que a gente faz, né, a administração desse carboidrato para esse paciente, enfim, ou o cuidador faz isso, ele tem que verificar a glicose de novo para ver se vai ser necessário dar de novo essa dose de carboidrato para o paciente ou se já foi corrigido a hipoglicemia, tá? Lembrando que pacientes que fazem tratamento já a longo prazo do diabetes, que são mais idosos, a gente tem que atentar bastante, porque às vezes eles fazem hipoglicemia e não tem sintomas como sudorese, tremor, palpitação. Então a gente não identifica a hipoglicemia. E isso pode levar até mesmo, né, por um coma diabético. Então é muito importante atentar nessa questão do paciente que faz tratamento de diabetes já a longo prazo. E por fim, então, a gente tem a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica, que é quando a gente tem um paciente com uma glicemia capilar maior ou igual a 600 e até 800 miligramas de decilitro. Então a gente vê que é um valor, assim, absurdo, né, de glicose. Aí o paciente entra nessa síndrome. Os sintomas são alteração de estado mental, até porque o paciente vai estar com uma glicose extremamente alterada. Então o primeiro sinal que a gente vai ver é a alteração do estado mental desse paciente e desidratação. É muito mais comum de acontecer, então, em idosos institucionalizados, tá? Ou fragilizados. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre o caderno número 36, que trata, né, que traz os cuidados com o paciente do diabetes mellitus e também alguns conceitos aí bem importantes pra gente saber. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse caderno, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês acessarem esse caderno direto, já conseguirem fazer o download e fazer a leitura. É muito importante também vocês fazerem a leitura desse caderno. A gente reforça alguns pontos, claro, no vídeo, mas nada substitui a leitura, tá? Principalmente se esse caderno cai lá no edital de vocês, na prova que vocês vão fazer. É muito importante fazer a leitura desse caderno, por mais que ele seja muito extenso, ele tem informações bem importantes. Se vocês quiserem algum assunto específico, podem deixar nos comentários aí, deem dicas, sugestões, tá? Que daí a gente pode ir fazendo outros vídeos aí pra se ajudar. Certo, pessoal? Por hoje é só. Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal pra ficar por dentro dos vídeos.
Toda semana eu tô fazendo vídeo novo, então vai ter bastante conteúdo aí pra vocês. Bem importante pro pessoal que tá se preparando aí pra concurso e também pro pessoal que tá fazendo provas de enfermagem da faculdade, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.